Pare agora, por favor. Não faça isso com ele. Foi o grito desesperado que ecoou no salão antes que o tempo parecesse congelar. O vestido da noiva tremulava sob os holofotes dourados. Os convidados se entreolhavam atônitos e o pequeno Gabriel, o filho do milionário Augusto Monteiro, tremia nos braços da babá Clara. Ninguém entendeu o que havia acontecido, mas bastou um segundo para o sonho milionário virar escândalo. O menino, de apenas 5 anos, acabara de morder a noiva, e o sangue escorrendo na luva branca dela tingiu de vermelho o véu de renda francesa. O silêncio que veio depois foi tão profundo que dava para ouvir os flashes das câmeras e o som dos cristais balançando nas taças. Clara tentava acalmar o menino, enquanto todos a olhavam com repulsa, como se fosse ela a causadora de tudo aquilo. Antes da gente mergulhar nessa história cheia de segredos, coragem e reviravoltas, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Aproveita e já curte o vídeo, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal, porque o que você vai ver agora vai mexer com o seu coração. Clara era uma mulher de fé e silêncio, dessas que aprendem a engolir humilhações desde cedo. Trabalhava na mansão há 2 anos, sempre invisível entre o brilho dos ricos. Mas Lídia Valença, a noiva, parecia sentir prazer em fazê-la se sentir menor. Chamava-a de criada. Dizia que ela não tinha modos nem aparência para trabalhar num lar de gente decente. Augusto via, mas fingia não ver. Estava cego pela beleza da mulher e pela pressão social de casar. O casamento era o evento do ano, cercado por repórteres, empresários e influenciadores. Mas o que ninguém sabia é que por trás do sorriso de Lídia existia algo sombrio e que o pequeno Gabriel parecia sentir. Enquanto o caos se instalava, Clara abaixou-se para olhar nos olhos do menino. "Está tudo bem, meu amor. Eu estou aqui", sussurrou. Ele balbuciou algo que fez o coração dela gelar. "Ela machuca, tia. Ela machuca ele também." A frase foi dita baixinho, quase inaudível, mas Clara entendeu tudo. A criança estava tentando avisar, da única forma que sabia, sobre algo terrível. A babá o abraçou e fitou a noiva. O olhar firme de quem sabe a verdade, mas ainda não pode revelá-la. Lídia, pálida, recuou. Clara sabia que a mordida não era um capricho infantil. Era um pedido de socorro. E o pior, ainda estava por vir. Horas antes do casamento, Clara havia passado pelo corredor principal quando ouviu vozes no escritório do andar de cima. Parou sem querer, e o que escutou fez seu estômago revirar. Lídia falava ao telefone, com o tom seco de quem dá ordens. "Sim, os documentos estão prontos. Depois da cerimônia, tudo será transferido para o meu nome. Ele nem vai perceber." Clara encostou-se à parede, sentindo o coração disparar. Não sabia se acreditava no que ouvia, mas o instinto de mãe a fez gravar aquele trecho no celular antigo. Guardou o aparelho no bolso e fingiu não ouvir, mas a desconfiança não a deixou em paz. Ao buscar o menino para o casamento, viu marcas roxas nos braços dele. Quando perguntou o que era, ele disse apenas: "A tia bonita aperta forte quando ninguém vê." Durante a confusão no altar, os seguranças quiseram arrastar Clara à força para fora da mansão. Mas Augusto, atônito, levantou a mão e disse: "Esperem, quero ouvir o que ela tem a dizer." O salão inteiro prendeu a respiração. Lídia fingia chorar, alegando histericamente que Clara havia manipulado a criança para estragar o grande dia. A babá respirou fundo e respondeu com firmeza: "Às vezes, quem é calado só está esperando o momento certo para falar." A frase ecoou como um trovão. Uns riram de nervoso, outros sentiram o arrepio de quem pressente a verdade. O menino, escondido atrás dela, chorava baixinho, chamando pela mãe que havia perdido anos antes. Clara pediu para subir ao quarto do menino. Augusto hesitou, mas algo em seu olhar o convenceu. Quando entraram, Clara abriu a gaveta da escrivaninha e pegou um pequeno brinquedo azul. Dentro dele, escondido,
Havia um gravador de voz infantil. Gabriel o usava para brincar de repórter, mas naquela manhã, sem querer, havia registrado uma conversa perigosa. Ao apertar o botão, a voz de Lídia ecoou pela suíte. Depois do casamento, manda o garoto pro internato. Ele é um estorvo. O velho vai assinar tudo sem nem ler. O milionário ficou imóvel, o rosto pálido como o mármore do chão. A noiva desabou, tentando arrancar o brinquedo das mãos de Clara. Mas o que estava gravado ali não podia mais ser apagado. O salão foi tomado por murmúrios, olhares e câmeras de celulares. Todos queriam ver o desfecho do escândalo que começava a circular nas redes. Augusto tremia. O copo de champanhe escapou de sua mão e se espatifou no chão, espalhando o som do colapso. Lídia tentou recuperar o controle, dizendo que era uma montagem, uma armadilha. Mas quando Clara mostrou o registro anterior no celular, feito horas antes, com o mesmo tom de voz e as mesmas palavras, ninguém teve mais dúvidas. Os convidados começaram a se afastar dela e a imagem de noiva perfeita derreteu como maquiagem sob o calor dos refletores. A verdade estava nua diante de todos. Clara então revelou outro segredo. Aquela não era a primeira vez que Lídia tentava aplicar um golpe. Ela havia sido investigada anos antes em outro estado por falsidade ideológica e desaparecimento de um ex-marido rico. Mas sumiu antes de ser julgada, trocando o sobrenome e recomeçando a vida como uma socialite impecável. O medo tomou o salão. Um jornalista que estava presente reconheceu o rosto dela e ligou imediatamente para a polícia. Lídia, em pânico, tentou fugir, mas os seguranças a cercaram. Augusto, ainda atordoado, se aproximou de Clara e perguntou com voz embargada: "Por que você nunca me contou isso antes?" "Porque ninguém escuta uma babá até que o silêncio vire prova", respondeu ela olhando firme. A frase atravessou o salão e ficou gravada na mente de todos. A mulher que por tanto tempo foi tratada como invisível, agora era a única voz de verdade naquele lugar. O menino se agarrou a ela, chorando, e disse: "Eu sabia que você ia me salvar." As câmeras registraram o momento. Era a virada que ninguém esperava, o instante em que a heroína improvável provava que a coragem não vem do poder, mas da verdade. Mas mesmo depois da prisão de Lídia, ainda restava uma última revelação que deixaria o público sem fôlego. Enquanto todos tentavam digerir o escândalo, Clara entregou ao milionário uma pasta com documentos que havia encontrado escondida no quarto do menino. Eram papéis antigos, originais, com o nome da verdadeira mãe da criança, uma mulher que Lídia sempre dizia ter morrido em um acidente. Mas os documentos mostravam que ela havia sido vítima de um envenenamento nunca investigado. O caso voltava à tona. Augusto desabou, percebendo que Lídia estava envolvida também nisso. O mundo dele desmoronava diante das câmeras, e a babá, mesmo sem querer, havia se tornado o fio que puxou todos os segredos do tapete da elite. Mas, ao contrário do que muitos fariam, Clara não comemorou. Ela apenas pegou o menino no colo e o levou para longe das luzes. "O que importa é que ele está bem", disse em voz baixa. Dias depois, a história virou manchete em todos os jornais. Clara foi procurada por emissoras, mas recusou entrevistas. O milionário, arrependido, vendeu parte de seus negócios e abriu uma fundação em nome da mãe do garoto, contratando Clara como diretora. Pela primeira vez, uma mulher que ninguém via passou a liderar algo que fazia diferença real. Gabriel corria pelos corredores, sorrindo como criança de verdade. Numa tarde, ao visitar a nova creche que criara, Clara olhou a frase pintada na parede: "A verdade pode morder, mas é ela quem salva." E sorriu, com os olhos marejados. O vento entrou pela janela, balançando as cortinas, e por um instante ela lembrou do menino mordendo a noiva. O gesto que todos chamaram de escândalo, mas que no fundo foi o grito da inocência. O público chorou. Augusto se redimiu e a babá anônima virou símbolo de coragem.
Porque às vezes as pessoas que o mundo ignora são justamente as que o destino escolhe para colocar tudo no lugar. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar da Clara, você teria coragem de enfrentar todos assim? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu leio cada mensagem com carinho. E se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal, porque vem muita história forte por aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a verdade pode doer, pode morder, mas no fim, é sempre ela quem liberta.